Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 13 de julho. CPI da pandemia. Ministro Luiz Fux afirma a decisão que permitiu que a diretora da Precisa Medicamentos fique em silêncio exclusivamente sobre fatos que possam incriminá-la. Para o presidente do STF, Emanuela Medrades pode escolher quais perguntas responder, mas também cabe à comissão decidir se a depoente abusa do direito de não se autoincriminar. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Irmãos Miranda pedem ao Supremo que ministro Onyx Lorenzoni preste esclarecimentos por suposta calúnia e ameaça no caso Covaxin. STF lança perfil no TikTok para divulgar informações sobre o judiciário para novos públicos. Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 31 anos. Na manhã de hoje, depois da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, se recusar a responder perguntas de senadores, o depoimento dela na CPI da pandemia foi suspenso. E tanto a comissão quanto a farmacêutica entraram com recursos no Supremo sobre o caso. Quem tem os detalhes é a repórter Marta Ferreira. Oi, Marta, boa noite. O ministro Luiz Fux já se posicionou sobre esse caso, Marta? Boa noite, William. Boa noite a todos. Já sim, acabou de se posicionar. Ele reafirmou que a depoente tem o direito de ficar calada nas questões que possam incriminá-las, mas que também a CPI tem o direito de saber quais medidas adotar caso perceba que a depoente está abusando desse direito. William. Obrigado pelas suas informações, Marta. O deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, apresentaram ao Supremo representações criminais contra o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni. Eles pedem que Onyx preste esclarecimentos e seja eventualmente investigado sobre pronunciamento feito em 23 de junho, após os irmãos Miranda denunciarem supostas irregularidades nas negociações da vacina indiana Covaxin. Na ocasião, o ministro afirmou que o governo pediria que os dois fossem investigados por denunciação caluniosa e fraude processual. Segundo ele, Luiz Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, teria adulterado documentos sobre a aquisição do imunizante. Os dois irmãos afirmam que as declarações tiveram cunho intimidatório, ameaçador, injurioso, caluniador, possivelmente com o intuito de obstruir os trabalhos desenvolvidos pela CPI da pandemia. O relator das representações é o ministro Dias Toffoli. Um homem foi condenado por não usar máscara de proteção contra a Covid-19, desacatar a autoridade e ainda apresentar nome falso. O caso ocorreu em Santos, São Paulo, em agosto do ano passado, quando ele foi abordado por guardas municipais. O homem caminhava sem máscara pela orla de Santos e foi orientado pelos guardas municipais sobre o uso obrigatório do equipamento. De acordo com os agentes, ele se recusou a colocar a máscara e continuou a caminhada. Ao ser abordado novamente, apresentou nome falso e depois começou a ofender os guardas. A defesa pediu a absolvição por falta de provas quanto aos crimes de infração de medida sanitária preventiva e desacato. Sobre a falsa identidade, ponderou que o réu fosse responsabilizado com pagamento de cesta básica, já que não oferece risco à sociedade. O juiz da 2ª Vara Criminal de Santos, Valdir Marinho, destacou que o homem descumpriu o decreto municipal de abril de 2020, que considera obrigatório o uso de máscara facial não profissional durante o deslocamento de pessoas pelos bens públicos. Além de infração de medida sanitária preventiva, ele foi condenado por falsa identidade e desacato, totalizando 10 meses de prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 dias multa. A Justiça Trabalhista do Distrito Federal garantiu o direito de reintegração e indenização por dano moral a um trabalhador em processo de transição de gênero. O entendimento é que o motivo da demissão foi discriminação. 2 dias antes de realizar uma cirurgia de mastectomia masculinizadora, o funcionário de uma empresa de Brasília foi demitido sem justa causa. O homem, em transição de gênero, afirma que iniciou os procedimentos no período em que era membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e tinha estabilidade no emprego, mas que com as alterações físicas começou a sofrer discriminação e preconceito. O
O caso foi julgado pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília, que reconheceu a demissão discriminatória depois de ouvir as testemunhas chamadas pela empresa. Além do direito de reintegração ao posto de trabalho, o homem trans deverá ser indenizado em R$30 mil por danos morais. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a NET a indenizar um consumidor que foi cobrado por um serviço de internet que ele não contratou. O consumidor recebeu a cobrança de 3 faturas pela internet, mas nunca usou o serviço. Ele entrou em contato com a NET, passou 5 horas tentando resolver o problema e não conseguiu. Aí entrou na justiça pedindo uma indenização por danos morais. O consumidor perdeu a causa na primeira instância, mas recorreu. E o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o dano moral. Na decisão, o relator desembargador Marcos Ramos disse que é notório o constrangimento e desgaste psicológicos porque passa a pessoa que faz várias reclamações sem ter o direito atendido, ser cobrada por um serviço que não foi prestado e ainda se ver obrigada a procurar o Poder Judiciário. O tribunal condenou a NET a pagar uma indenização de R$10 mil ao consumidor. Na retrospectiva de hoje dos julgamentos do Supremo no primeiro semestre, a consultora jurídica Karina Zucolotto fala sobre a chamada Lei Geral das Antenas e do posicionamento do STF a respeito da tributação de software. Olá, boa noite. Dando sequência a essa nossa retrospectiva de julgamentos realizados no plenário do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2021, vamos falar ainda de alguns realizados no mês de fevereiro. Os ministros concluíram pela constitucionalidade da chamada Lei Geral das Antenas, uma lei de 2015 que no seu artigo 12, que estava sendo impugnado pelo Procurador-Geral da República, proibia que os entes da Federação, estados, municípios e Distrito Federal cobrassem das empresas concessionárias de telefonia e TV a cabo o direito de passagem daqueles equipamentos de infraestrutura e rede de telecomunicações pelas vias públicas. O Procurador-Geral da República argumentava que a União não poderia dispor desses valores que são receitas desses entes federativos e que isso violaria a autonomia política dos estados, municípios e do DF. Mas esse não foi o entendimento firmado pela maioria que seguiu o relator ministro Gilmar Mendes, para quem a norma é constitucional, é de inequívoco interesse público e que está dentre as competências da União a possibilidade de legislar sobre telecomunicações, e esse foi o caso. Ficou vencido apenas o ministro Edson Fachin. E ainda em fevereiro, os ministros concluíram o julgamento sobre qual seria o tributo incidente sobre as operações envolvendo software. Decidiram que sobre esses programas de computador devem incidir o ISS, o Imposto sobre Serviço, e não o ICMS, e modularam os efeitos dessa decisão para que ela passasse a valer a partir da publicação da ata de julgamentos, o que aconteceu no dia 1º de março de 2021. Modularam ainda para determinar que aqueles contribuintes que já haviam recolhido o ICMS sobre os softwares não teriam direito à repetição de indébito, passando então a partir desta data, 1º de março, a ser recolhido apenas o ISS. E amanhã no Jornal da Justiça, segunda edição, a gente continua com essa retrospectiva. Vamos falar de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que envolve também direito dos consumidores e excesso de ligações de operadoras de telefonia fixa, além da lei do direito de resposta. Não perca. Está marcado. E você vai ver a seguir: entidades internacionais de transparência eleitoral ressaltam confiança nas urnas eletrônicas. Voltamos já. Eu posso citar 2 aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. O primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses 2 itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal.
Nesta segunda-feira, duas entidades internacionais, Transparência Eleitoral e CAOeste, Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais para a Transparência Eleitoral, se posicionaram sobre a confiança do trabalho desempenhado pela Justiça Eleitoral do Brasil. Os observadores internacionais dessas entidades acompanham as eleições brasileiras há mais de 10 anos. Inclusive, estiveram presentes nas eleições suplementares que aconteceram no mês passado na cidade de Petrolândia, em Santa Catarina. Eles ressaltaram a força do sistema eleitoral brasileiro. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a associação que organizou o show a indenizar cadeirante por falta de estrutura adaptada. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou uma associação a indenizar por dano moral em R$10 mil um cadeirante que teve diversos problemas de locomoção durante um show na cidade de Limeira, em São Paulo. Para o colegiado, a associação teve, em conjunto com outras empresas que organizaram o evento, responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor. De acordo com o processo, o cadeirante só comprou os ingressos depois de ser informado pela associação que organizava o show que o espaço tinha estrutura adaptada para pessoas com problemas de mobilidade. Mas, ao chegar ao local, encontrou diversas barreiras físicas no camarote e não conseguiu sequer utilizar o banheiro. Em primeira instância, o juízo condenou a associação ao pagamento de indenização por dano moral de R$5 mil, valor elevado para R$10 mil pelo Tribunal Estadual. Em recurso especial ao STJ, a associação alegou que o camarote para o qual o cadeirante comprou o ingresso foi montado, explorado e administrado por outra empresa e, por isso, não teria responsabilidade pelos transtornos vividos pelo consumidor. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência elevou a acessibilidade à categoria de direito humano fundamental e prevê que todos os espaços, ambientes, produtos e serviços devem permitir que as pessoas com deficiência sejam usuárias legítimas e dignas. A relatora também destacou que a associação era, com outras empresas, encarregada pela organização do evento e está dentro da mesma cadeia de fornecimento. Por isso, seria solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo cadeirante. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa nesta terça-feira 31 anos. Para celebrar a data, a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou um webinário com o tema Desafios do ECA. Desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, esse público passou a ter direitos próprios no Brasil, com regras, direitos e deveres para expor os princípios básicos às crianças e adolescentes brasileiros. O Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentou o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e instituiu uma nova doutrina de proteção à infância e à garantia de direitos. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa foi a primeira grande mudança trazida pelo ECA. O Estatuto define regras claras de proteção integral a crianças e adolescentes no Brasil, permitindo a toda essa parcela da população um sistema de garantia de direitos. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça desenvolve diversas ações e programas em favor da proteção e dos direitos da criança e do adolescente, como a criação da vara especializada de crimes praticados contra a criança e o adolescente, instalação de salas de depoimento especial em comarcas do estado e a implantação do programa Entrega Legal para mães que, de maneira voluntária, entregam os filhos recém-nascidos para a adoção. Nós temos que trabalhar ainda muito para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja uma lei efetiva de proteção à criança. E isso depende muito da comunidade, denunciando violências e quaisquer atos contrários às crianças e adolescentes. Então, nós precisamos proteger esse patrimônio que é o futuro do Brasil. Para comemorar os 31 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG promoveu um webinário que tratou sobre o desafio do ECA.
É uma mudança toda de paradigma, onde a criança e o adolescente se tornam sujeitos, são reconhecidos pela lei como seres humanos, deixam de ser objetos. Isso é a maior conquista que eu acho que foi conquistada ao longo desses anos. É uma comemoração que eu falo um pouco relativa, em razão ainda de já ter passado 31 anos, mas ainda há uma crise de interpretação do Estatuto. O Supremo agora está no TikTok, uma das redes sociais mais populares em todo o mundo. Essa é mais uma estratégia para ampliar os canais de comunicação com a sociedade e aproximar novos públicos do dia a dia da corte. O primeiro vídeo compartilhado é um diálogo irreverente entre reconhecidas obras de arte, como a Mona Lisa, e a moça com brinco de pérola, dando as boas-vindas à Justiça, escultura de Alfredo Seschiati, localizada em frente ao Supremo, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Sim, moderna, a gente precisava de uma amiga moderna assim na nossa turma. Você fica só rindo, né, Mona Lisa? Ah, tem que receber com sorriso, né, gente? Boas-vindas, Bem-vinda, O TikTok é uma plataforma de publicação de vídeos fundada em 2016 na China. No início, a rede era focada em vídeos curtos de comédia e entretenimento. Atualmente, tem conteúdo nas áreas de educação, política, saúde e arte. A rede tem alto potencial de alcance e viralização, principalmente entre os mais jovens. A conta institucional @STFoficial vai tratar de forma criativa e acessível informações sobre decisões e o funcionamento do judiciário. O Supremo tem se mobilizado para oferecer uma prestação jurisdicional cada vez mais eficiente e moderna, com ênfase nas inovações tecnológicas, diretriz da gestão do presidente e ministro Luiz Fux. O STF foi a primeira Corte Suprema do mundo a ter um canal oficial no YouTube. A conta já tem quase 400 mil inscritos e mais de 43 milhões de visualizações. Lá, o usuário pode assistir aos vídeos das sessões plenárias, das turmas, audiências e eventos. Na plataforma, também são transmitidos em tempo real os julgamentos colegiados e audiências públicas. Então anota aí, a conta do Supremo do TikTok é @STFoficial. E no próximo bloco, o ministro Marco Aurélio é homenageado na 23ª edição do Encontro das Rosas. Voltamos já. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Associação Senhora de Lourdes, em parceria com a seccional do OAB da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, prestou uma homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, que se aposentou ontem após 31 anos de trabalho na corte. Com mais de 3 décadas de Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio tem como maior legado a criação da TV Justiça. Foi justamente esse um dos principais motivos da homenagem, ocorrida por meio virtual. Hoje é a oficialização da data do lançamento da 23ª edição do Encontro das Rosas, Tributo TV Justiça Brasil Ramalhete de Rosas, que será entregue ao senhor ministro no dia 12/7/2021, uma data muito importante e comemorativa. O evento foi aberto com o depoimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Marco Aurélio se caracteriza, em primeiro lugar, pela vasta experiência de conhecer toda a jurisprudência da Corte. Ele contribui muito com isso. Por outro lado, ele é um fiel escudeiro da Constituição e, com isso, ele gera vários debates quando as interpretações extrapolam o que ele diz, as 4 linhas da Constituição. Mas, ao mesmo tempo, muito embora ele também admita que saia muito vencido e que isso é a beleza do colegiado, a grande verdade é que, por vezes, ele é voto vencido e, tempos depois, o plenário consagra aquilo que ele afirmara no voto vencido. As qualidades do colega Marco Aurélio também foram destacadas pelo ministro Edson Fachin. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal após passar
por diversas cortes e tribunais, exerceu também funções relevantíssimas na República e, portanto, despede-se em alguns dias do Supremo Tribunal Federal, o que eu me permito denominar como sendo um homem interveniente no seu tempo, que não cruzou os braços, que não titubeou em expressar a sua percepção e, mais do que isso, na sua religião da prestação jurisdicional, o culto que Sua Excelência professa é o culto da sinceridade, da franqueza e da exposição aberta das suas ideias, independentemente da percepção que determinados destinatários possam ter. Com a criação da TV Justiça, o ministro Marco Aurélio ainda ajudou a popularizar assuntos antes restritos ao mundo jurídico. Em nome dos jornalistas que fazem a cobertura jornalística do STF e do Poder Judiciário, eu gostaria de agradecer ao ministro Marco Aurélio pela paciência e pela atenção com que sempre atendeu a imprensa, explicando julgados, decisões e contextos. O ministro Marco Aurélio tem um papel fundamental para que a sociedade compreenda melhor o Supremo e o Judiciário, além de ter sempre atuado para garantir uma maior transparência por meio dessas explicações, das entrevistas e, claro, da TV Justiça. Os profissionais da comunicação e a sociedade civil são imensamente gratos ao ministro Marco Aurélio por tantos anos de contribuição ao país e tenho certeza que o ministro continuará contribuindo e ajudando a imprensa a escrever a história do Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio também recebeu homenagens de professores de outros países, representantes de entidades filantrópicas e profissionais do direito. Vossa Excelência é para nós um exemplo de que ter opiniões firmes não é óbice para ouvir pensamentos divergentes e debater temas sensíveis, adotando posicionamentos muitas vezes contra-majoritários, mas sempre na defesa da liberdade, dos direitos fundamentais, da democracia e da Constituição Federal. Em nome da advocacia, eminente ministro, registro nosso muito obrigado. Lembrar no âmbito jurídico tem o sentido de advertir alguém que pecou ou falhou com a comunidade. Este registro funciona mais do que uma lei punitiva e um registro negativo. É um estímulo para que todos saibamos o nosso norte, a nossa ética. Para a Bíblia, lembrar não é um gesto que alimenta emoção, curiosidade ou esforço intelectual, mas provoca ânimo e coragem para enfrentar os desafios da vida. Lembrar, portanto, deixa de ser algo em direção ao passado e passa a significar o norte, a ética que nos direciona no presente e no futuro. É este o sentido de memória que acredito ser importante na trajetória do senhor ministro Marco Aurélio Mello. No final, o ministro agradeceu a homenagem. Eu sou imensamente reconhecido por essa iniciativa que fecha, sem dúvida alguma, com chave de ouro, a minha passagem como julgador. TV Justiça foi um projeto que tinha que dar certo. Tanto que da saída em si do meu gabinete até a entrada no ar dela própria, né, nós tivemos aí um período curtíssimo de cerca de 1 ano. E ela encerra algo que é importantíssimo na administração pública, que é a transparência, que é a publicidade de tudo o que é feito. Nós, servidores, eu me sinto um servidor gênero, um servidor público, devemos prestar contas aos nossos contribuintes. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.